Bom dia, amores! Estamos aqui chegando para nossa live ao vivo. Estou colocando aqui para depois colocarmos no YouTube e agora aqui no Instagram. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Wagner Cantori, chegando aí, meu amigo amado, querido. Muito bom. Hoje nós queremos conversar um pouco a respeito do vitimismo. O vitimismo na clínica, né? Quando a pessoa, ela se coloca neste lugar de vitimismo. Muito bom ver vocês aqui. Kátia, bom dia. Coisa boa. Oi para vocês aí. Vamos conversar aqui. Tô ajeitando aqui o microfone, porque aqui em casa eu moro numa chácara, vocês sabem. E eu morava no centro de Goiânia. Rosana, bom dia. Elaine, bom dia. Que bom ter vocês com a gente aqui pela manhã. Vamos conversar sobre o vitimismo à luz da psicologia, da neurociência, né? Da psicanálise. Amores, eu morava no centro de Goiânia e aí o barulho era enorme, assim, de buzina, de carro de polícia, né, sirene, ambulância. E aí foi quando eu resolvi morar numa chácara, em função também dos programas da TV Novo Tempo, porque eu preciso muitas vezes de silêncio. Mas aqui eu tenho galo cantando, cachorro latindo, mais ou menos assim. Então eu coloco aqui o microfone para diminuir um pouco esse barulho, para a gente poder conversar, tá? Terezinha, muito bom ter você com a gente, coisa boa, muito bom. Existem algumas pessoas que estão sempre aqui com a gente, né? Aqui nós temos cores, a letra pequenininha, mesmo com óculos eu não consigo ler direito. Joana, bom dia. Amores, essa temática de hoje, ela é uma temática que sempre capturou a minha atenção e o meu olhar. Eu comecei a dar aula para a faculdade muito cedo, e aí eu comecei a perceber, às vezes, alguns comportamentos. Vocês que já deram aula, que estão aqui, a sala de aula é um laboratório gigantesco, assim, de observação, de perfis, de estruturas psíquicas, de formas diferentes de ser, né? E ali, neste laboratório, vamos dizer assim, observando, tendo ali o contato com as pessoas, uma observação mais no aspecto do comportamento, já me chamava também muita atenção. Margarida, bom dia, muito bom. Ale, bom dia. Sandra, bom dia, muito bom ter vocês aqui. Então, amores, essa temática do sofrimento e do vitimismo é algo que precisamos observar tanto num aspecto clínico, detectar e saber como ajudar essas pessoas, porque, amores, ninguém sofre porque ama o sofrimento. Muitas vezes, o desejo inconsciente pode ser o sofrimento, mas esse desejo, ele é um desejo patológico. Em sã consciência, com uma saúde psíquica, ninguém deseja o sofrimento. Inclusive tem algumas frases que eu não suporto. César, bom dia, que bom ter você aqui com a gente novamente. Tem algumas frases, amores, que eu não suporto. Uma delas é assim, para algumas mulheres, né? Gosta de apanhar, por isso é que tá casada com fulano. Gosta de apanhar, né? Eu não gosto dessa frase. Ninguém gosta de apanhar. Mesmo que a escolha seja o sofrimento, e essa escolha seja uma escolha inconsciente,
É uma escolha atravessada por traumas. São sintomas, na verdade. É uma escolha baseada em sintomas. Então, vamos deixar claro desde o início que nós vamos falar do vitimismo num sentido patológico. O quanto essa pessoa ela está deixando de crescer e se colocando em um lugar, mas essa escolha ela tem a ver com o atravessamento da dor. É um sintoma. Então, quando vamos observar, é com esse olhar de que o sintoma se apresenta neste formato. Não é com um olhar de condenação. Ah, fulano gosta de sofrer. Ah, fulano tá fingindo. Fulano se aproveita. Nós temos que tomar um pouco de cuidado inicialmente para pensarmos a respeito dessa questão em relação ao sofrimento do psiquismo. Então, aqui na live, eu sei que eu tenho seguidores, vocês que estão comigo aqui agora, que vão assistir depois, tanto psicanalistas, psicólogos, o pessoal da assistência social, médicos, mas existem também as pessoas que são de outras áreas e estão para aprender, para entender mais do próprio psiquismo. E muitas vezes se identifica com o que a gente está falando e quer crescer nesse aspecto, deseja, eu vou continuar sendo um advogado, mas eu quero entender a respeito da mente, eu quero entender a respeito do psiquismo. Nossa, a doutora Sandra está falando nesse momento a respeito do vitimismo. Às vezes eu me pego nesse lugar. Sim, a live é para isso também. Claro que a gente precisa de um acompanhamento profissional, precisamos do terapeuta, mas do psiquiatra muitas vezes, mas nós necessitamos de conhecimento sobre o funcionamento da mente. Necessitamos. Quando as pessoas começam a estudar, muito da minha química, principalmente a química é utilizada pelo cérebro, é sintetizada e necessita que eu tenha um intestino funcionando bem, isso é muito importante saber de algo assim, porque aí eu vou tomar cuidado com aquilo, como eu estou me alimentando, né? Eu costumo dizer que eu vou usar a palavra cura, mas a gente não costuma usar para que haja uma saúde emocional. Eu costumo dizer que nós precisamos ter conhecimento para que a gente se cuide pessoalmente, para que a gente se perdoe, para que a gente se aceite, porque para saber o caminho e como sarar as feridas, é necessário o acompanhamento de um profissional, na maioria dos casos, e é necessário também a fé, porque tem uma parte de tudo isso que entra para um aspecto de milagre, sabe? Quando há a entrega, a fé, o desejo, a vontade. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Quando vocês mandam os coraçõezinhos, a live ela é enviada para outras pessoas e dessa forma a gente alcança mais pessoas. E aí eu agradeço vocês pelo coraçãozinho e se vocês puderem mandar agora nesse momento, isso muito bom. Obrigada. Porque aí as pessoas vão chegando aí, dessa forma vocês me ajudam. Kelly, muito bom. Gessana, né? Ai, que legal. Bruna, bem-vindo. Fran, todos vocês muito bem-vindos. Vejam, então vamos começar agora a estudar. Nem todo sofrimento é expressão de vulnerabilidade. Às vezes, ele se torna identidade e defesa. Nem todo sofrimento mostra vulnerabilidade. Muitas vezes, ele se torna uma identidade da pessoa e o formato de defesa em que ela conseguiu utilizar, né? Vamos lembrar que as defesas, amores, quando eu terminei a faculdade de psicologia há 300 anos, eu li de forma muito literal, na formação em psicanálise, eu li que as defesas, elas
Nós usamos as defesas de uma forma muitas vezes patológica. Quanto mais usamos a mesma defesa, mais uma demonstração de uma fragilidade, às vezes até como um sintoma, né? E me fixei nessa parte. Depois, com o tempo, porque psicanálise é uma coisa que você estuda a vida inteira e você aprende a vida inteira. Vocês que estão aqui, muitos de vocês sabem disso. Eu fui compreendendo o quanto a defesa ela é necessária, porque é a defesa que nos mantém vivos. É a defesa, seja ela qual for, de alguma forma, é a defesa que mostra a possibilidade de vida, apesar de. Então, o vitimismo, muitas vezes, ele é utilizado como defesa e mostrando possibilidade de vida. O detalhe é que eu não preciso viver nessa condição de possibilidade de vida para sempre. Eu posso melhorar a minha qualidade de vida, né? Então, na clínica, há pacientes que se fixam na posição de vítima. E não para buscar a transformação que a gente deseja no processo clínico, mas para preservar uma forma de poder afetivo. Eu tenho um poder afetivo e com esse poder eu consigo movimentar as pessoas e, a princípio, eu me vejo em uma condição que eu acredito ser favorável, né, para minha existência. E é muito difícil porque essa pessoa, a princípio, ela está satisfeita com o que alcançou. Ela está satisfeita com esse formato. Porque este formato alcança certa, vamos dizer assim, qualidade de vida, entre parênteses. Então, é um lugar que eu conheço, é um espaço que dá certo e eu alcancei o cuidado das pessoas e então estou aqui nesse lugar. O que este paciente, essa pessoa não sabe, é que ela pode alcançar um lugar muito melhor, mas ela não conhece esse lugar muito melhor. E às vezes, amores, obrigada aí pelos coraçõezinhos, e às vezes, amor, é mais cômodo sofrer, eu falo isso muito em palestras, é mais cômodo sofrer em um espaço que eu conheço que enfrentar, mudar tudo para um espaço que eu não conheço, mesmo que este outro espaço seja melhor, mais saudável do que esse que eu estou no momento. Entenderam? Então esse movimento, ele exige muita confiança no outro que está me falando que existe um lugar melhor para minha vida. E em função do atravessamento, do sofrimento até então vivenciado, é comum que agora essa pessoa queira continuar ali. Margarida, essa é um pouco da característica, né, de uma pessoa narcisista, certo? Ela está perguntando, né? O narcisista, ele usa o vitimismo, Margarida, de forma consciente. O narcisista, ele se programa de forma muito consciente para manter o outro dentro de um cativeiro. Já uma personalidade, vamos pensar assim, neurótica, obsessiva, uma pessoa que não seja um narcisista, mas que ele foi atravessado por muito sofrimento na infância e em algum momento, em algum acolhimento, entendeu que assim é mais acolhido, ele pode manter isso como padrão de comportamento. A estrutura borderline, ela também se utiliza muito do vitimismo. Mas a estrutura borderline, ela já se utiliza do vitimismo um pouco mais consciente também, tá?
também na tentativa de uma certa chantagem. Mas, amores, eu volto a repetir, nestes casos nós temos um estado de sofrimento muito grande e essa pessoa tem medo do abandono, não confia tanto em si e quer que o outro ajude de alguma forma. E ela encontrou conforto nesse lugar, tá? Então, se diferencia, Margarida, do narcisista neste aspecto, tá? O narcisista, ele sabe que ele controla as pessoas dessa forma e não necessariamente ele está em estado de sofrimento. Já essa pessoa que nós estamos colocando aqui como vitimista, ela está sim em lugar de sofrimento. Ela só se utiliza deste sofrimento para, de alguma forma, sobreviver. Porque ela acha que ela mesma não dá conta dela, então o outro precisa dar conta, tá? Terezinha, exatamente isso. Há essa mudança gera desconforto. Exatamente, Terezinha. Você sair de um lugar que você conhece para um local desconhecido. Isso é muito difícil para todos nós, né? Imagina em relação à questão do psiquismo. Freud, em 1895 e 1926, né, ele escreveu sobre o ganho secundário, né? O ganho secundário há um benefício inconsciente que o sujeito obtém por permanecer doente, tá? Então, nessa condição, ele consegue ter atenção, né? Isenção da culpa, porque eu sou doente, porque eu estou doente, um certo controle do outro, né? E uma fuga também da própria responsabilidade. Então, aí permeia tudo isso, né? No ganho secundário. Então, o ganho secundário, eu já percebi que quando eu adoeço, eu tenho mais atenção das pessoas, não preciso me responsabilizar por uma ação ou por outra. Então, é melhor eu me manter nesse lugar, porque se responsabilizar pela vida é muito difícil, né? Sentir a culpa, porque, amores, eu gosto de falar que maturidade é sinônimo de arcar com as consequências das minhas próprias ações. Imaturidade seria sinônimo de ter uma ação, sair fora e culpar o outro, tá? Então, nesse caso, mantém-se uma certa imaturidade, porque assim eu não preciso arcar com as consequências das minhas ações, tá? Fátima, seja bem-vinda. Deise, muito bom. É uma forma de vida. Agora, uma pessoa ela sofreu muito. Em um primeiro momento, ela percebe que assim é possível viver. E ela se mantém por anos nesse formato. Amores, é difícil mudar. Vocês concordam comigo? É difícil mudar. Porque tem até uma frase, por que eu vou mexer num time que está dando certo? Né? Time que está dando certo não se muda. É difícil. Mais uma vez, bem-vinda, Antônia. Mais uma vez, nós não podemos... Veja como a questão do julgamento, ela é terrível. Porque eu consigo julgar alguém discriminando que está nesse lugar. Mas eu não sei da trajetória de vida dessa pessoa e o medo que ela possui em estar em um lugar diferente. Ela nem acredita que existe um lugar diferente, tá? Lília, muito bom. Obrigada, Lília. Excelente colocação. Muito obrigada. Então, amores, nós precisamos estudar o psiquismo porque dessa forma eu compreendo quando eu estou sendo vitimista para uma questão de comodidade e começo a entender também que essa é uma defesa que me leva a uma sobrevivência, mas não leva ao máximo do meu bem-estar. A princípio será difícil fazer essa mudança, mas eu quero um lugar melhor do que esse que eu estou vivendo agora. Isso pensando em nós. Pensando no outro, quando nós encontramos uma pessoa vitimista, a nossa reação inicial é falar, não, deixa pra lá. Não aguento essa pessoa.
ela não quer enxergar a realidade. Amores, não é assim. Sempre há uma história. Então, para o nosso autoconhecimento, para nós entendermos o comportamento do outro. E eu gosto de falar, amores, que quanto mais a gente entende de psiquismo, mais a gente se ama e ama o outro. Porque é um amor desvestido desse olhar, tipo, ah, é vitimista, tá assim porque quer, entende? É claro que, como a Margarida colocou, a personalidade que tem aí um narcisismo muito significativo, é difícil de lidar com essas pessoas e às vezes a gente precisa se afastar. Mas nós precisamos nos afastar para nos proteger. Porque é difícil dar conta de nós mesmos, quanto mais de nós e do outro, né? Agora, volto a falar para vocês, um pouco de narcisismo nós temos que ter, porque se nós perdemos totalmente a condição narcísica, você deixa de lutar por você completamente. Então, quando você está trabalhando para você ter uma condição financeira melhor, para comprar seu apartamento, para ter seu carro, isso é investimento narcísico. E é pulsão de vida. Mas a gente está falando do exagero. A Alê falou, Sandra, como trabalhar isso no paciente? Ela é vitimista? Eu vou falar isso para vocês. Sabe? E não reconhece que é um lugar de vulnerabilidade. Ela é vitimista, ela sabe e não reconhece que é um lugar de vulnerabilidade. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Nós vamos conversar sobre isso. Gleise, bem-vinda, Joyce, bem-vinda. Nós vamos falar sobre isso aqui nessa live. Como trabalhar com a pessoa na clínica quando há essa condição. Então, o Freud, ele vai falar sobre o ganho secundário, a vantagem, entre parênteses, né, de estar em um lugar de dor e se utilizar isso de alguma forma. O vitimismo ele entra como uma função defensiva. Na verdade, o paciente, ele se utiliza, nós, de um modo geral, né, já utilizamos, vamos trabalhando cada dia para utilizar menos, quanto mais vamos nos desenvolvendo, mas é uma função defensiva, tá? E o Ferenczi, em 1932, ele mostra que muitas vezes essa postura nasce de experiências precoces de total desamparo e injustiça real. Sempre, amores, sempre. A história de vida, ela nos mostra o motivo do comportamento atual. Eu diria, amores, que o nosso comportamento na vida adulta, quando nós trabalhamos muito em análise, nós temos aí uma porcentagem menor do efeito do passado sobre nós. Mas quando nós não estudamos sobre o psiquismo, quando nós não buscamos crescimento, quando não há um processo, praticamente nós somos escravos do passado, né? Então o Félix, ele fala que essa postura nasce de experiências precoces e desamparo e injustiça real, mas que na vida adulta se transforma em um modo repetitivo de relação interpessoal, né? A pessoa aprende, deu certo, sobrevivi, então é nesse lugar que eu vou ficar. Jaque, bem-vinda. Joyce, bem-vinda também, muito bom. O sujeito que se coloca como vítima evita reconhecer sua parcela de escolha ou de responsabilidade psíquica. Ele evita porque ele sente medo deste enfrentamento, medo de ir para um lugar desconhecido. E nesse lugar desconhecido, ele necessita arcar com as consequências das próprias ações. Ele precisa ter um movimento. É muito mais fácil, Silvana, que acabou de chegar, é muito mais fácil eu falar eu não consigo e ficar em um lugar cômodo, que falar eu não sei, eu sinto medo, mas eu vou enfrentar, porque eu quero um lugar melhor, né?
Então, a pessoa, ela pode confundir essa passividade do passado com a virtude, né, no presente. Então, assim, eu digo a passividade no sentido de que a criança, ela não consegue se defender. A criança, ela toma o que o adulto traz para ela como sendo verdade. Ele é um ser passivo que recebe. Então, a princípio, ela fica paralisada porque não possui tantas defesas. Mas na vida adulta, começa a usar como uma ferramenta de vida, entendendo que é assim que se vive. E é uma forma, né, muito interessante de sobrevivência. Às vezes eu falo uma frase, falo em palestras, e essa frase, ela, a princípio, ela vem de forma muito pesada para quem escuta. Ela vem quase de forma agressiva. Eu cheguei de Manaus, amores, e estou indo para Joinville. Joinville, esse final de semana eu estarei em Joinville. Se você é de Joinville, te convido para estar com a gente. E essa frase, ela é muito provocativa. E é: ninguém lhe deve nada. Ninguém lhe deve nada. E dentro da condição vitimista, o que acontece? Fulano, tal dia, disse isso. Cicrano deveria ter me ajudado em relação àquilo. Ninguém, eu faço tudo por todos, ninguém faz nada por mim, né? Na verdade, essa frase ela é provocativa para que haja crescimento, né? Ninguém lhe deve nada. Terezinha, o dia que a gente entende isso, é uma libertação gigantesca, porque eu saio do lugar de esperar que o outro faça por mim, para que eu me movimente para que eu faça. Com isso, eu ganho crescimento intelectual, muito mais movimento, maior responsabilidade sobre a vida, consigo detectar quais são os meus objetivos, vejo as ferramentas para eu alcançar os meus objetivos, eu paro de perder tempo. Então, ninguém lhe deve nada é uma frase dura, impactante, do tipo: acorda, ninguém lhe deve nada. Você precisa fazer por você aquilo que você deseja. Ah, mas eu não sei fazer. Então vamos tentar aprender? Porque se eu tentar aprender, eu vou crescer, eu vou me desenvolver em áreas que eu nem imagino. Ah, eu não sei dirigir. Mas eu tô aqui em casa, eu preciso ir em tal lugar, mas ninguém pega o carro para dirigir, para me levar. Aprenda a dirigir. Ah, eu sinto medo. O dia que você aprender a dirigir, você ganha liberdade. O seu cérebro expande com a plasticidade neural. Você olha no espelho e diz: eu sei dirigir. Aumenta o amor próprio, né? Margarida, Margarida, eu não devo nada a ninguém. Essa eu preciso anotar. Ninguém me deve nada e eu não devo nada a ninguém. Eu tenho trabalhado essa questão do eu não devo nada a ninguém com muitas pessoas, amores, que sofreram muito na infância porque tinham pais, às vezes até narcisistas, ou pais que priorizavam outras questões, chega na velhice muito dependente, e os filhos param a vida trabalhando e lutando para oferecer para os pais o que eles nunca tiveram. Meus pais nunca tiveram. Honrar pai e mãe é muito importante. Tendo condições, ajudá-los é muito importante. Aqui na chácara eu construí uma casa para meu pai e ele mora aqui com a esposa dele. Mas nós precisamos dosar isso, porque se eu passar a vida cheia de culpa, achando que eu devo voltar e acolher todos que estão ali, a minha vida para, porque eu não consigo continuar andando. Então, pais precisam dar tudo, oferecer tudo para os seus filhos. Os filhos precisam oferecer tudo para os netos, ou seja, para os filhos dele.
os netos para os bisnetos, assim a vida funcionaria bem. Mas quando a gente volta, nós vamos entrar em sofrimento. Muito bom, sensacional. O César escreveu aqui, sensacional. Margarida, eu também não devo nada para ninguém. Isto, né? Então, dizer que ninguém lhe deve nada e que você não deve nada para ninguém não é crueldade. É convidar o sujeito a sair da infantilização e retomar o poder sobre a sua própria vida. Então, ninguém me deve nada. É uma retomada de poder sobre a própria vida. E amores, e aí tem também uma questão muito interessante. Quando você ganha alguma coisa de alguém, é maravilhoso, um presente, é muito bom. Mas quando você compra uma batalha e você conquista algo com o seu suor, isso não tem preço. Isso não tem preço. Nilda, preciso aprender a dirigir. Nilda, estamos torcendo por você. Vá lá, se matricule numa autoescola, nós vamos torcer por você. Muito bom. Você aprende. Então, amores, o poder da conquista, ele não tem preço. Então, a gente sai desse lugar, né, de comodidade e conseguimos chegar num lugar mais de maturidade. Então, quando estamos nessa posição em que o outro me deve algo, eu ficarei aqui e todos precisam fazer por mim, eu estou numa condição de objeto imóvel, de totalmente dependente, de um ser com dificuldade de aprendizagem, de inovar, de movimento. Então, quando eu pego essa frase e invisto em mim, eu saio dessa condição de objeto e posso assumir, né, o sujeito que sou para conseguir desbravar e chegar nos meus desejos reais. Porque tem um detalhe, quando eu acho que o outro me deve e eu espero, e o outro até pode fazer, mas nunca será no formato que eu queria. Eu não sei dirigir, preciso ir a tal lugar. As pessoas me acolhem, um filho me acolhe, não, eu te levo, mãe. Mas ele leva 15 minutos depois do que eu gostaria de sair. Mas se eu aprendo a dirigir, eu saio na hora que eu quero sair. Entenderam? Quando eu saio da dependência, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Quando eu sou dependente, o outro nunca vai oferecer exatamente aquilo que eu quero. Sempre será pela metade e eu vou viver pela metade. Obrigada. Amores, manda coraçãozinho aí pra mim. Manda coraçãozinho, para que as pessoas consigam vir pra live. Porque existem coisas que a gente precisa entender para melhorar a qualidade de vida. E assim, se eu moro num condomínio e todos que estão nesse condomínio, eles conseguem entender que nós como humanos precisamos crescer, não é só a minha qualidade de vida que melhora, mas a de todos que estão ali. E com isso, a minha convivência com eles melhoram também. Então vamos pensar isso em termos de sociedade. Obrigada pelos coraçõezinhos, ótimo, muito bom. Assim a gente consegue alcançar mais pessoas. A Margarida, Nilda, tirei a carta de condução, né? Aos 40 anos. Isso, muito bom, Margarida. Carta de condução. Margarida está em Portugal, né? Aqui é a nossa carteira de motorista. Assumir as rédeas da vida. Isso, César. Assumir as rédeas da própria vida. Gente, não tem coisa melhor que isso. Então, quando a gente fala assumir, ninguém lhe deve nada, assuma a vida, não é uma crueldade. É impulsionar para que se liberte, lute. E lutar
tem uma vantagem gigantesca, que é você chegar em um lugar que de fato você deseja chegar. Muito bom, Terezinha, obrigada. Muito obrigada. Então, imagine uma pessoa que sempre ajuda a todos. Ela chega, pessoas dizem, eu vou almoçar na tua casa. Ela vai para a cozinha, ela trabalha o dia todo, ela faz o almoço, as pessoas comem, depois as pessoas dizem, eu vou ajudar a lavar a louça. Não, não precisa. E ela lava toda a louça. Os vizinhos não têm carro, ela leva, ela traz, ela não cobra nada. Ela, né? Ela doa, ela empresta dinheiro, ela está sempre ali disponível, ela cuida das crianças quando alguém tem que fazer alguma coisa e não tem ninguém para cuidar. E aí ela fica extremamente triste, se sente injustiçada. E quando alguém não faz algo que ela deseja que essa pessoa fizesse, ela diz, depois de tudo que eu fiz, ninguém faz nada por mim. Só eu faço tudo. E eu faço tudo por todos. E ninguém faz nada por mim. Vocês já ouviram isso, né? E é muito comum se ouvir. Entrar neste lugar de fazer tudo pelo outro e depois, ninguém faz nada por mim, né? Isso é muito comum. E essa dor, amor, ela é real. Ela é real. Há uma dor profunda. Ela é real. Eu faço pelas pessoas e sinto que as pessoas não fazem nada por mim. Ela é real. Mas tem aí um ponto cego que proporciona toda essa tristeza e esse mal-estar. Essa pessoa, ela ajuda esperando reciprocidade. Esperando que o outro haja como ela agiria. Eu vou fazer por você e eu acredito que você fará por mim exatamente o que eu fiz por você. Então, ela espera que o outro faça, que o outro vá agir da forma que ela agiria. E esse é o momento em que o altruísmo se transforma em expectativa, né? E a frustração vira ressentimento. Nós também precisamos detectar, amores, quando eu faço algo por alguém, por altruísmo, e quando eu faço esperando reciprocidade. A palavra agora está me fugindo. Reciprocidade. Quando eu espero essa reciprocidade, agora saiu. Quando eu espero essa reciprocidade, eu vou cair em um lugar de sofrimento, de frustração. Eu vou cair em um lugar de decepção. E isso é muito triste, isso provoca muito sofrimento. Obrigada pela força, é necessária para mim hoje. Muito bom, querida, que bom que você tenha um dia maravilhoso. E vá lá em busca da sua carteira de motorista. Quando dizemos ninguém lhe deve nada, não é uma frieza. A gente tem que entender que é libertação. Significa compreender que o outro tem o direito de não responder às nossas expectativas. Por mais que eu faça para o outro tem direito de não responder às minhas expectativas. Porque há uma questão de liberdade. Há um lugar, uma janela pelo qual cada um olha a vida. E nós podemos estar nos entregando muito para alguém que só está acostumado a receber, a não fazer nada por ninguém. Então, se um dia eu tiver que sair do meu lugar para fazer algo por alguém, não deve ser esperando algo em troca. Porque o altruísmo, ele não é uma moeda de troca. E eu preciso entender isso. Vamos entender, amores? Altruísmo não é uma... Deixa eu ajeitar aqui para eu poder ler. O altruísmo não é uma moeda de troca. O altruísmo não é uma moeda de troca. Eu olho para lá e para cá por causa do YouTube
e por causa do Instagram. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, vamos mandar a live. O altruísmo não é uma moeda de troca. O altruísmo é porque você já chegou em um lugar em que você luta por você. Você já conquistou algo e agora você quer doar parte disso para ajudar alguém. Então, você tirou a sua carteira de motorista, agora você dirige, você comprou teu carro. Então, é a alegria de falar para aquela vizinha que carrega o filho no colo de 3 aninhos, várias quadras para levá-lo até a escola, e você diz, hoje eu posso levar você e teu filho até a escola. Altruísmo. Não, no altruísmo nós não esperamos reciprocidade. Porque, de novo aqui com a fala, reciprocidade. Não esperamos. Eu faço como doação. Se eu espero algo em troca, eu estou me doando para alguém o meu tempo, e eu posso me decepcionar e isso irá me entristecer, tá? O altruísmo é um ato de amor próprio para com o amor próprio, né? Para com os outros, sem cobrança. Sim, isso, Margarida. Eu cheguei em um lugar em que eu me respeito, eu me amo, eu sei o quanto é importante acolher alguém, então eu farei isso por amor e não para receber. Obrigada, Sandra. Preciso me desprender. Muito bom. Do medo de dirigir. Sim, essa é uma questão que necessita, né? Um empenho, uma dedicação, e eu fico torcendo aí por vocês, para que vocês possam conseguir dirigir. Porque ao comando do carro, ao trânsito, não é algo fácil, mas eu quero que você consiga, que saia dessa comodidade de depender de outras pessoas, né? Quando entendemos isso, paramos de viver na lógica da dívida afetiva. Eu faço para que me devolvam. E começamos a viver na lógica da autenticidade. Eu faço porque eu quero fazer, não porque espero algo em troca. Nossa, amores, esse lugar é um lugar muito livre de se viver. Eu faço porque eu quero fazer. Eu não espero nada em troca. Já me ocorreu, amores, quando eu falo algo assim, eu quero falar para vocês que o crescimento, ele é uma escada de muitos degraus. E eu diria que Sandra, estou no meio da escada. Eu já consegui subir muitos degraus, mas existem muitos degraus ainda para continuar. E eu espero viver muito e continuar crescendo. Mas quando eu me casei pela segunda vez, o meu marido, ele falava assim, você se doa muito para os vizinhos, para as pessoas, e as pessoas não estão nem aí. Você, Madre Teresa de Calcutá, ele não entendia. E aí um dia eu cheguei, conversei com ele sério, eu disse, quando eu ajudo as pessoas, eu não ajudo esperando algo em troca. Eu ajudo para dividir a alegria que eu alcancei. Eu ajudo para dividir a condição que eu alcancei. Não é esperando algo em troca. E se eu for fazer alguma coisa para alguém, somente se ele merece receber ou não, eu estarei utilizando uma lógica, porque aí ele falava, mas essa pessoa não merece isso. E eu disse, eu não mereço nada e Deus me deu muita coisa. Então, não é uma questão de merecer. Se Deus fosse me abençoar pelo meu merecimento, eu não teria nada. Então, quando eu me dou também, não é porque o outro merece. É uma questão de amor, como vocês colocaram aqui. É uma questão de graça. Então, assim, Deus, ele me abençoa e me ajuda através da graça.
nunca foi por merecimento da minha pessoa. Então, a graça que eu recebo, eu também preciso começar a distribuir. E não é porque o outro merece, é porque eu recebi. E com o tempo, ele foi entendendo isso. Ele foi entendendo isso. E quando eu avisava, eu vou fazer isso por tal pessoa, ele já não questionava. Ele falava, você recebeu pela graça e você distribui pela graça, né? E aí, hoje ele entende isso. E é maravilhoso. É por isso que quando recebo um presente, eu não digo obrigada, eu digo gratidão. Porque ao dizer obrigada, é quase como um compromisso de devolver. Margarida, hoje você tá bombando, você tá muito filosófica. Gratidão. Porque a palavra obrigada, agora eu me tornei obrigada a você. E o outro me ofereceu pela graça e não para me tornar obrigada a ele. Gente, muito bom, muito lindo. Quando entendemos isso, tudo muda. Isso, Joana. Isso. A Terezinha disse que amou aí a sua fala, Margarida. Amores, quando a gente entende isso, a gente sai da escravidão da decepção. E decepcionar com a ação do outro é algo muito dolorido. Muito dolorido. Quando nós entendemos esse lugar, a gente deixa de sofrer pela decepção. Porque você deixa de esperar. Eu fiz não para receber algo em troca. Eu fiz da mesma forma que eu tenho recebido de Deus. Foi pela graça e eu ofereço pela graça, né? O outro não tornará refém daquilo que eu fiz por ele. E é interessante, né? Gente, olha que paradoxo interessante. Quando eu dou algo para alguém, eu fiz pela graça, a graça que eu alcancei também de receber. Portanto, o outro não se torna meu refém. Mas quem se liberta sou eu. Olha, quem se liberta sou eu. Por quê? Porque eu não vou me decepcionar. Porque eu não vou viver esperando. Porque eu não vou viver com mágoa. Porque o outro não me devolveu. Então sou eu quem me liberto. Manda coraçãozinho aí, povo, para me ajudar. Manda coraçãozinho para me ajudar. Bora, coraçãozinho para me ajudar a mandar essa live aí para um montão de gente. E isso, dessa forma, a gente consegue alcançar para que centenas de pessoas consigam sair deste lugar de vitimismo. Obrigada, amores, obrigada. Quanto mais pessoas... É muito libertador, Edivânia. É muito libertador. Sair deste lugar é muito libertador. Traz uma paz. Uma paz. Eu vou lutar por mim. Eu farei o que eu preciso fazer para eu alcançar os objetivos. Ninguém me deve nada. Tudo que eu receber é gratidão, é pela graça. O que eu puder doar também é pela graça, é dividir o que eu recebi. Gente, esse lugar é muito gostoso. Agora vamos falar sobre, o nosso tempo está acabando, sobre a clínica. Bem no início da live, vocês perguntaram, né? Eu tenho um paciente assim, o que eu vou fazer? Né? O que eu faço? Então, na transferência, o paciente vitimista frequentemente repete o papel de injustiçado, esperando do analista um salvador, um cúmplice. Então, como que o vitimista se comporta na clínica? Ele repete a fala de injustiçado, de estar nesse lugar de sofrimento, e ele espera que o analista seja um cúmplice desse sofrimento, para que ele se mantenha ali, porque apesar de se lamentar, é um lugar confortável. Então ele quer um cúmplice para esse lugar confortável. E também que o analista possa ser mais um salvador dele, né? Nesse lugar vitimista. E, amores, para vocês que trabalham nessa área clínica,
Isso é uma grande armadilha para nós, psicólogos e psicanalistas. Uma grande armadilha. Nilda, eu quem agradeço a sua presença e você também, Edivânia, muito bom. E o que a gente faz com essa armadilha? Que muitas vezes a gente se vê nela. O grande desafio clínico nessa hora não é colidir com essa posição. Não é. Existem algumas áreas, algumas fundamentações teóricas que vão nos colocar em um lugar de colidir com o paciente vitimista. Porque através dessa colisão ele acorda para a vida e, né, o nosso papel não é colidir, né? E também não é tentar salvá-lo. Eu vou te salvar, eu vou te alimentar, eu vou falar que de fato você precisa continuar nessa posição porque você tem sido injustiçado e será para sempre, né? Então, nós estamos falando de dois polos, de uma colisão, sabe, aquele tratamento, aquele tratamento, né, de colisão, não é, mas também não é esse lugar em que eu me tornarei cúmplice e manterei essa pessoa nesse lugar, nenhuma das duas aí, porque estes lugares, eles são uma armadilha. O que o Ferenczi diria, né? O Ferenczi diria: o analista deve estar vivo e empático, mas não prisioneiro da piedade. O analista precisa ser acolhedor, empático, mas jamais prisioneiro da piedade. Então, o trabalho analítico é ajudá-lo a reconhecer essa função defensiva que foi desenvolvido. Reconhecer que escolheu esse lugar por medo da vida e que existe um lugar melhor para se viver. Há possibilidade de, como disse o César, tomar as rédeas da vida nas mãos. Começar a mostrar luz em relação a esta posição de ter a rédea da vida nas mãos. Começar a mostrar que quando eu faço por mim, é bem feito, eu alcanço um lugar que realmente eu desejo. Eu não fico com as migalhas daquelas pessoas que me oferecem muitas vezes. E essa pessoa, ela começa a desejar esse lugar. E o Ferenczi, ele diz assim: calma, é necessário tempo. E nós não vamos trabalhar isso com o paciente em um mês. Muitas vezes nós vamos trabalhar isso com o paciente através de meses, anos. Porque há quantos anos ele está nesse lugar confortável de sofrimento? Então, eu preciso jogar luz no futuro. E nessa hora, o Ferenczi fala sobre emprestar o psiquismo. Ir mostrando aos poucos, criando novos desejos, alimentando essa força para os primeiros passos. Sendo um lugar de segurança para essas tentativas desse bebezinho que está começando a andar. E conforme ele vai experimentando, ele vai saindo aos poucos deste lugar. Vai parando com essa defesa e vai aprendendo a dar os primeiros passos, né? O trabalho analítico é ajudá-lo a reconhecer esse lugar e entender que existe um lugar melhor que esse para se viver, tá? O sofrimento, ele não é um mérito, mas ele é sempre um convite à elaboração. As pessoas que ficam no lugar vitimista, se utilizando desse lugar como defesa, pensa a princípio que é um mérito, sofri tanto que agora todos precisam fazer tudo por mim. Esse lugar é confortável, ele é um mérito. Mas o sofrimento, amores, ele nunca é um mérito. O sofrimento é um convite à elaboração. Gravem isso. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Vamos fazer a nossa live bombar. Muito bom. César, obrigada. Obrigada, César. E Lana, obrigada também. Amores,
O sofrimento, ele precisa ser sempre um convite à elaboração. Eu estou sofrendo, eu detectei um mal-estar. Isto está me apontando para que eu preciso elaborar algo da minha história de vida. Mostra que existe algo a ser trabalhado. E quando eu elaborar, quando eu digerir, quando eu mastigar, quando eu me apropriar, eu vou chegar num lugar melhor. Eu vou subir uma escada. Eu vou subir um degrau nessa escada do meu crescimento emocional. Eu vou chegar em um lugar mais confortável. Claro que elaborar exige rememoração, exige voltar, exige tocar o dedo na ferida, exige um sofrimento inicial, mas ele vai te levar para um lugar melhor. Eu gosto de falar que quando você entra no mar, existem muitas ondas gigantescas, eu amo o mar. E você precisa nadar contra aquelas ondas para você chegar num lugar do mar em que a água está mais calma. Ali é o lugar de você aproveitar, subindo e descendo e olhando a paisagem de longe. Eu sou um pouco doidinha, viu, com essa questão aí do mar. Eu tinha um caiaque e eu amava ir para alto mar, lá no Ceará, e de longe ficar olhando toda aquela cidade belíssima que é Fortaleza e nadando em lugares bem profundos. Aí um dia eu estava lá fazendo isso, veio um navio gigantesco da guarda e encostou no caiaque e começou aquela buzina gigante. Pum! E eu levei aquele susto, olhei para cima e aí eu olho lá em cima, tem alguém fazendo um volta, volta, e eu remando, feito uma doida para poder voltar para a costa. Mas foi legal, eu consegui nadar em um lugar maravilhoso, uma água limpa, calma. E às vezes a gente tem que atravessar as ondas para poder nadar nessa água bem gostosa. Enquanto o sujeito se vitimiza, ele não elabora. Enquanto culpa o outro, não se transforma. Amores, eu quero deixar essa frase para vocês. Enquanto eu culpo o outro, eu não me transformo. Enquanto eu culpo o outro. A terapia não é para encontrar culpados. A terapia, ela é para encontrar os meus momentos de sofrimento que não consegui elaborar. Mas hoje, na vida adulta, quando eu jogo a responsabilidade da minha vida nas mãos de todos, eu não tenho como crescer, porque eu não vou elaborar. Eu não vou sair do lugar e esse lugar é escravizante, tá? Mas esse sofrimento, ele me traz o compromisso de crescer, de chegar nessas águas mais calmas e aproveitar a vida. A vida, ela precisa ser vivida, né? Ela precisa ser saboreada, mas para saborear a vida eu preciso sair desse lugar. Obrigada, amores, aí pelos corações. Enquanto eu culpo o outro, eu não me transformo. Isso, Terezinha. Essa é a passagem da dor para a autoria, da queixa para o desejo, da impotência para a criação. Nós temos que sair da impotência para a criação. Amores, eu não sou uma pessoa positivista. Você vai, você consegue, até não gosto disso. Porque o muro é grande para ser atravessado para o lado. Uma pessoa tem duas pernas, a outra tem uma perna só. E eu quero que os dois pulem e passem esse muro. Não é assim que... A luta de cada um é a luta de cada um. A dor de cada um, o sofrimento de cada um. Mas tem algo em comum que precisa existir. Quando eu vou conseguir, eu não sei. Existe algo em comum. O desejo, a perseverança. Então, eu preciso sair deste lugar de passividade, de dor, de migalhas, para chegar na autoria da minha vida. E transformar a minha queixa diária em um desejo lá na frente. E agora, iniciar esse processo de crescimento. Neste momento, eu vou descobrir, amores, que existem águas calmas, deliciosas, que eu posso nadar e crescer cada vez mais. É um lugar confortável. Meu Deus, já são 8 horas.
acabamos por hoje. E eu quero fazer um pedido para vocês. Esta live eu vou salvar, tanto no YouTube quanto no Instagram. E eu gostaria que vocês que gostaram dessa live, copiem lá o link e mande para as pessoas que vocês conhecem, tá? Dá o clique, comenta, manda aí para as pessoas, porque assim você me ajuda também a continuar trabalhando e juntos nós vamos formando esse exército que vamos alcançando pessoas. Obrigada, Margarida, obrigada, Lília. A presença de vocês é algo maravilhoso, porque eu sei que você tá aí, então a gente vai trocando figurinha e algumas coisas que vocês falam me ajudam a raciocinar e até me ajudam a pensar algo que eu não havia pensado, né? Joia, Terezinha, muito obrigada pela presença de vocês. Na live da semana passada, eu coloquei uma referência bibliográfica, eu acho que eu não coloquei no YouTube, mas eu vou colocar para vocês aí no YouTube a referência dessa e da live passada, tá? Qual foi o material que eu utilizei para a gente poder conversar aqui hoje? Amores, ansiosa para nos vermos amanhã. Legal, coisa boa. Vamos sim, vamos nos ver. Amores, eu estarei em Joinville neste sábado, amanhã e tarde. Se você está em Joinville, eu te convido para estar ali com a gente. Tem ali no Instagram uma mensagem falando o local, entrada livre. E muito bom. Quarta-feira que vem, neste mesmo horário, nós estaremos juntos. E para você, aqui está também o livro Transformação. Nesse livro tem muita coisa boa, livro Transformação. Os Cicatrizes Quentinho, que acabou de sair. Eles estão sendo vendidos pela Hotmart e ele chega na tua casa. Esse aqui é para adolescente, mas os pais também devem ler. Principalmente neste momento aí, sócio-histórico, mundial. E se você também deseja continuar aprendendo e crescendo, você pode digitar, fazer um comentário, escrever a palavra reconstrução. E você recebe aí link para participar aí de mais informações e continuar estudando e crescendo. Nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo de estudos no WhatsApp. Neste grupo de estudos, nós vamos colocando ali referências bibliográficas, textos, materiais gratuitos para você. Uma vez por semana, eu mando uma mensagem curta para uma sacada clínica, uma compreensão para você que está iniciando, para você que já é terapeuta, rever algumas questões ou algo que de repente você não viu ainda. Neste grupo, se você escrever aqui grupo, a palavra grupo, você vai receber o link também para participar desse grupo e continuar semanalmente aí recebendo material gratuito para você crescer, tá bom? Joia! Reconstrução, muito bom, César. Vamos colocar você lá no nosso grupo. Muito obrigada. César, depois que nós salvarmos, se você puder entrar e escrever reconstrução, nos ajuda a encontrar aí o teu, pra gente poder mandar aí para você também, tá? Esse material. Mas eu acredito que a equipe esteja anotando. Amores, obrigada por hoje. Um dia maravilhoso para vocês. Vamos, como o César escreveu, vamos tomar a rédea da vida nas mãos. Vamos nos responsabilizar. Vamos ganhar maturidade cada dia. Vamos começar a pagar o preço dia após dia e vamos alcançar águas tranquilas, boas, para a gente nadar na vida e a vida se tornar cada dia mais maravilhosa. É o que eu desejo para você, do fundo do meu coração. Beijo e até mais. Beijo, Davis, lindo. Doutor Davis, lindo. Beijo, beijo para vocês. Até mais. Muito bom poder estar aqui.